Glórias a Deus. Amados irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador seja com todos. Amém? Amém. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Você já perguntou para o irmão que está do lado aí se vai bem com ele também? Pergunte a ele, vai tudo bem, meu irmão? Vai tudo bem, vai tudo bem? Glórias a Deus. Aí você sabe que às vezes responde que vai tudo bem, mas né, lá no fundo não está, né? O que você pode dizer a ele agora, né, se por acaso não estiver? Vai ficar em nome do Senhor Jesus, amém, meus amados? Porque vem para os nossos corações nessa noite a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Então vem poder de Deus. Então vem caminho, né? Vem uma direção, não vem? Você crê? Então fica de pé aí, como é nosso costume, né? Em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler, segundo resposta de oração, inspiração do Espírito, amados, total dependência do Senhor. Eu sempre digo que nessa hora Ele cresça e a gente diminua, amém? Salmos, capítulo 42. Então, por favor, abram a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, livro Salmos, capítulo 42. Nós vamos ler alguns versículos deste maravilhoso salmo, conhecido, creio que pela maioria dos irmãos presentes, na esperança de que as novidades do Espírito Santo venham para nós mais uma vez. Salmos 42, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém, amados?
Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Todos que fizeram esse sinal, pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor, com glórias e aleluias, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. A igreja pode se sentar. Aleluias. Queridos irmãos, se tivéssemos lido todo o Salmo 42 e tivéssemos contado as duas palavras que mais aparecem aqui, você ia ver, pelo menos na minha tradução, aqui na minha versão, que a palavra alma aparece 6 vezes e a palavra Deus aparece 13 vezes. Quando ele fala de sua alma, ele fala dos problemas que ele tinha, daquilo que se referia aos sentimentos que estavam na alma dele, que certamente o faziam sofrer demais. Quando ele fala de Deus, ele fala do poder de Deus. Ele faz uma relação muito grande entre os problemas de sua alma e o poder de Deus, mostrando já para todos nós que para cada situação que nós vivemos, em que nossa alma, como a dele, também está abatida, vivendo situações bem difíceis, nós precisamos, não só pela contagem das palavras, mas pelo teor que estas palavras trazem para a nossa vida, nós precisamos 2 vezes mais de Deus. Aleluias! Esse é um caminho apontado pelo salmista, um caminho que ele buscava e que nós tantas vezes buscamos também, consertar aquela situação que causava tristeza. Sabe, amados, esse é um grande problema nos nossos dias, porque também fazemos, muitas vezes, uma relação entre os nossos problemas, entre os sentimentos da nossa alma e Deus. Nós ligamos também, mas nem sempre nós conseguimos fazer uma conexão entre nossos problemas e Deus, entre a nossa alma e Deus, como faz o salmista aqui, que pelo poder do Espírito Santo deixa para nós um caminho agradável ao Senhor, um caminho certo, uma direção segura para sair de situações que é bem comum. Agora vejam, ele vivia um tempo de muita dificuldade. Nós não vamos pela leitura identificar exatamente o que ele vivia, mas é possível entender algumas coisas. Lendo o versículo 3, por exemplo, ele diz que ele se alimentava de suas lágrimas de dia e de noite. Já dá para perceber que aquele momento, para ele, era terrível. Eu acredito que só alguém que chora muito, acredito que só alguém que tem chorado, acredito que só alguém que viveu, ou está vivendo, ou, ainda que não queiramos, venhamos a viver um negócio assim, poderíamos entender o que é alguém que chora, só chora o tempo todo. E a gente percebe que, se por um lado havia esse sofrimento, que a gente percebe claramente no versículo 3, por outro lado, ele mostra a fé que ele tinha, e ele mostra que ele acreditava em alguma coisa que pudesse modificar aquela situação. Ele mostra pelas palavras dele nestes versículos o que ele esperava acontecer para que essa situação fosse transformada. E eu posso dizer que, infelizmente, muitos de nós
não têm a mesma visão, não têm a mesma fé. E nas horas de dificuldade acabamos saindo por um caminho totalmente inviável diante de Deus. No versículo 1 que a gente leu, ele diz: a minha alma suspira por ti, ó Deus. No versículo 2 ele diz: minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Ele queria Deus. Agora entendam, amados, enquanto sua alma sofre, ele chora dia e noite, ele quer Deus, ele deseja Deus. Assim como um animal, eu estou falando servo, eu não sei se é servo ou servo, sinceramente, porque servo para mim é com S, eu não sei. Aí ele dizia, como um servo suplica ou brama, que é a mesma coisa, pelas correntes das águas, assim estou eu também, buscando Deus, buscando me apresentar ante a face de Deus. Queridos, momentos de tristeza em nossa vida, situações inesperadas, que causam dor, que deixam a gente abatido, podem acontecer em qualquer instante, com qualquer pessoa, inclusive com os que creem, inclusive com os que estão com o Senhor, inclusive com aqueles que conhecem a Bíblia toda. Porque aconteceu com o apóstolo Paulo, escritor da Bíblia, aconteceu com Davi, com Abraão, aconteceu com Moisés, que também é escritor da Bíblia. Será que não aconteceria com a gente? Será que de fato há alguma coisa da palavra do Senhor que nos mostre que a gente jamais viveria momentos difíceis? Não. A perda de um ente querido pode acontecer, meus amados. E a tristeza vem e pega a nossa alma. Um casamento que se desestabiliza de repente e que fica bem diferente daquilo que você imaginou quando começou esse relacionamento. Isso acontece. Um filho rebelde, uma enfermidade incurável, inesperada, lógico, enfermidade nenhuma é esperada, mas tem algumas que vêm, que abatem a alma, que, como se diz no popular, tira o chão. E poderíamos falar de problemas financeiros, poderíamos falar daqueles que foram traídos. E eu só vou colocar aqui um etc. para ir no último item, que é aquele que muitas vezes é o que não se sabe explicar. Só sabe que a alma não está bem. Ela está abatida, desmotivada, caída, destruída. Mas a pessoa diz: está tudo bem comigo em casa, minha família está tudo bem, não temos passado necessidade, não tem ninguém doente aqui, eu não estou devendo nada para ninguém, ninguém me maltratou, mas só que a minha alma não está bem. Só que a minha alma, ela está triste, ela está abatida. Nós temos que entender que todas essas situações que geram um abatimento na alma, meus amados, têm uma relação muito forte com Deus, sim. Quero, meus amados, pela inspiração do Espírito, te dizer que Deus está sim no controle de todas as coisas. Não perdeu o controle quando você está mal. Não deixou de olhar para você. Não se surpreendeu como nós nos surpreendemos com os problemas. Não, Deus não. Deus já sabia o que você ia viver agora.
Ou você acha que ele não sabia que Daniel ia parar na cova dos leões? Acha que Daniel estava orando 3 vezes ao dia, debaixo de um decreto que dizia que aquele que orasse para um outro Deus que não fosse o de Nabucodonosor iria ser morto, e Deus não estava vendo isso? Deus não estava agindo? Não, Deus estava, e está. Ele continua controlando nossa vida, em qualquer que seja o momento que nós estejamos vivendo. O problema é que, apesar de ser uma frase evangélica, vou colocar entre aspas, muitos não acreditam de fato que isso aconteça, quando dentro dele tem uma alma que não encontra saídas, que não vê alegria em mais nada, que está dizendo assim: nada me satisfaz. Não estou vendo muitos motivos para ser feliz. Alguns chegam ao ponto de não encontrar mais nem sequer a paz. E nessa hora, reagem muito diferente do modo como reagiu o salmista. Porque então começam a não desejar mais estar na presença de Deus. Minha alma está abatida? O problema se agravou? O que eu pedi não aconteceu? Não foi do jeito que eu planejei? Deus não ouviu minha oração? Quem sabe esqueceu de mim? Quem sabe é porque eu não tenho jeito mesmo? Quem sabe é porque eu não mereço? Quem sabe é porque, na verdade, eu sou mesmo um tranqueira, porque meu coração ele é cheio de pecado, ele deseja o que é errado. E com pensamentos como esse, chegam à infeliz conclusão de que quando as coisas não estão bem, você tem que ficar longe de Deus. Chega ao absurdo de dizer: para que ir ao culto? Para que orar? Para que pregar? Para que fazer esse meu trabalho na igreja? Por que eu me envolvo com o evangelho? Por que eu me entrego dessa maneira e ao mesmo tempo minha alma está abatida? Mas o salmista, amados, ele é homem de Deus, que como Elias é sujeito às mesmas paixões que nós. E ainda que ele não diga aqui, eu não sou ninguém, mas eu dou o direito a ele, por ser um homem como nós, de pensar algumas bobagens também. Mas diante do que ele poderia pensar e de como ele poderia relacionar os seus problemas com Deus, ele é um escritor de hinos sagrados que compõem a Bíblia Sagrada. Palavras de Deus através dele vêm para nós nessa noite. E a gente já viu que diante dos problemas que ele tinha, eu quero até reforçar o que ele vivia, porque talvez você ainda não alcançou a dimensão dos seus problemas. E porque destas palavras dele, nós podemos entender que o Senhor está falando ao coração da igreja nesta noite. Minha amada, coloca o versículo 9 aí, por favor. Diz assim: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa
da opressão do inimigo. Há um registro aqui de um dos sentimentos do salmista. E o sentimento dele era o seguinte: olha, se eu comparecer à presença do Senhor, eu vou perguntar isso a Ele. Eu não vejo isso como uma acusação, eu vejo isso como um plano. Eu vejo isso como alguém que quer uma explicação e, ao invés de buscar com outras pessoas, ou de buscar isso dentro dele mesmo, que é um perigo, ele faz um plano: eu vou buscar isso com Deus, mas eu quero registrar a opressão do inimigo que ele vivia. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Será que você pode sentir que o inimigo te oprime também? Será que você pode perceber que enquanto você está se esforçando para se chegar cada vez mais perto de Deus, buscando servir a Ele com alegria, com sinceridade, como diz a palavra, em espírito, em verdade, ao mesmo tempo há uma força que parece que te puxa? Existem movimentos que acontecem que parece que sempre está te puxando para longe de Deus? Será que acontece aqui, nessa noite, que inimigos não carnais, como era no tempo do nosso amado salmista, mas espirituais, como está em Efésios 6, quando Paulo diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais do maligno, principados, príncipe das trevas destes séculos e nos lugares espirituais. Se você ainda não se tocou, meu irmão, comece a pensar que isso não é palavra de Deus apenas para estar ocupando um espaço na Bíblia Sagrada, mas isso é para mim, isso é para você. E no versículo 10, ele diz: como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. E me afrontam quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Esse homem era perseguido por inimigos, afrontado por adversários, e a essência dessa afronta era dizer: você não é crente? Quando você começa a dizer que serve um Deus, quando você começa a mostrar que está dando passos em direção a este Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do salmista, o Deus que muitas vezes não aparece na hora que a gente quer, porque se depender da gente, cada vez que vem um e nos afronta, Deus já entraria com raio, Deus já entraria com terremoto, Deus já viria para resolver o negócio. Mas não, esse Deus aparece na hora certa. Esse Deus espera que a gente espere por Ele. Aleluias. Então ele está aqui, desse modo, sendo afrontado, mas ao mesmo tempo querendo Deus. Então ele é diferente de muitos que se afastam quando o problema chega. Ele é do tipo que quando o problema vem, ele anseia muito mais, ele deseja, ele acha que estar na presença de Deus é a solução do problema dele. Ele diz: a alegria vai voltar quando eu me apresentar ao Senhor. Aleluias! É quando eu vou para o culto que a alegria volta. É quando eu tenho oportunidades de louvar ao Senhor, de soltar a minha voz e dizer: glórias a Ti, Senhor! Aleluias!
O Senhor é o meu Deus. Ele fazia uma relação com um tempo passado, onde ele era alegre de verdade. Ele fala de festa. Ele fala de um tempo onde tudo era bom. Meus amados, ele diz aqui, olhe, por favor, no versículo 4, ele diz, quando eu me lembro, versículo 4, ele diz, quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Ele pensa assim, olha, no tempo que eu podia ir com a multidão. Algumas versões, a NVI, por exemplo, traz, quando eu seguia em procissão à casa do Senhor. Ele diz, quando eu ia com a multidão, eu fui com eles. Aonde? Eu fui com eles à casa de Deus. Nós temos que lembrar, naquele tempo, o Espírito Santo não habitava em todas as pessoas. Ele era um adorador. Ele era um dos filhos de Corá, um levita do louvor. Alguém que podia lembrar daqueles cultos onde o glória a Deus e aleluia corria solto, aleluias. Aleluias! Ele dizia, quando eu ia em procissão para a casa do Senhor, eu ia na frente. Eu era um dos primeiros a chegar. As pessoas iam comigo. Olha o que diz, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. A gente já começa a perceber que estamos falando aqui de alguém que não tinha mais a condição de ir ao templo. Pela palavra dá para entender que se ele pudesse, ele ia. Mas a situação ali não permitia mais. Meus amados, talvez muitos só venham a reconhecer o valor, a importância de estar na presença de Deus quando não puder mais estar. Ah, pastor, mas hoje não preciso ir na igreja para estar na presença de Deus. É verdade, meu irmão. É verdade. Mas risca a igreja da tua vida e vê por quanto tempo você vai conseguir manter essa comunhão. Vê por quanto tempo você vai ficar longe do corpo de Cristo e conseguir sentir a presença de Deus como você sente quando está em comunhão com os teus irmãos. O irmão Walter ligou para mim um pouquinho antes da hora do culto. Ele disse, pastor, estou aqui recuperando de Covid. Não estou bom ainda, mas já melhorei bastante, mas eu ainda não posso estar lá junto com os nossos irmãos. Ele disse, hoje eu gostaria muito de estar. E me pediu, ele disse, diga para a igreja que eu estou aqui, dando graças a Deus por ter chegado até hoje. Aleluia. O salmista, ele diz aqui no versículo 2, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando? Os irmãos conseguem sentir, conseguem olhar para esse versículo? Você consegue, irmão, sentir aí o que ele estava sentindo? Você consegue ver que ele, quando faz essa pergunta, é como quem diz assim, eu queria tanto estar lá. Eu queria tanto me apresentar. Sabe o que significa se apresentar? É estar presente. Tá, você louva em casa, você sente a presença de Deus no banheiro, andando pela rua. Amém, meus amados. Mas olha o sentimento dele aí. No tempo dele não tinha esse negócio de em qualquer lugar. Tinha o templo, tinha o lugar de adoração, tinha a procissão de irmãos alegres que louvavam ao Senhor durante o caminho e que quando chegava lá se desmanchava ante a face do Senhor.
E eu não posso passar por um versículo desse e não lembrar de Romanos 12. Porque vejo aí um grande problema, meus amados, uma confusão que se faz em torno dos nossos problemas de alma e a nossa relação com Deus. Muitos acham que se apresentar na igreja para o louvor é uma oportunidade de fazer pedidos. E amém, não vou dizer que não seja. Amém jamais te diria que oração, em qualquer que seja a ocasião, não seja válida. Pelo contrário, o salmista está falando aqui de problemas de sua alma, estava dizendo o quanto ele desejava se encontrar com o Senhor, mas tem um versículo que a gente já leu, que fala da oração, minha oração, aquilo que eu direi ao Senhor será isso, será isso, será isso, e você vem para o culto, você vem para adorar, você vem para se apresentar, você vem para orar também é adoração, está tudo bem, mas não é só isso. Se a gente resumir o nosso culto em pedidos, vê aí o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Por favor, amados, abram aí, Romanos 12, versículo 1, a gente já está caminhando para o final da palavra, amém? Olha só. Tudo que o apóstolo Paulo escreveu, seja para a igreja de Corinto, de Filipos, seja para Colossos, seja para Tessalônica, tudo que ele escreveu para as igrejas está valendo para nós. Quem crê nisso, faz um sinal assim. Diz um amém aí. É para mim e é para você. Está valendo. Eu diria até que é mais para nós até, porque para eles já foi o tempo deles. O que tinha que dar na vida deles já deu, já foi. Agora a nossa ainda está correndo. Então se ele diz, olha o que ele diz. Rogo-vos, pois, irmãos. Entendam, ele não está rogando para Deus, hein? O apóstolo Paulo não está orando pela igreja, não. Não, ele está orando para a igreja, ele tá falando com a igreja, ele está dizendo assim, eu peço para vocês, irmãos. Ele vai pedir duas coisas nos 2 primeiros versículos, vamos focar a primeira. Ele diz, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Em outras palavras, eu peço para vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês se apresentem, que o teu corpo esteja lá, que o teu corpo esteja no lugar da adoração. Quem está me entendendo? Que o teu corpo esteja no lugar da adoração. Você tem um lugar de adoração? Porque você não pode dizer para mim, pastor, mas você mesmo sempre diz que o prédio não é nada. Oh, amados, o prédio é a panela onde as batatas se misturam para virar um purê. Aleluias! Realmente o prédio não pode fazer nada. Mas onde você vai encontrar com os teus irmãos? Onde é que você vai ter essa comunhão? Onde é que você vai se amassar, se misturar no corpo de Cristo, a ponto de não ser mais individual, mas coletivo? Esse é o plano de Deus. Paulo está pedindo, irmãos, eu peço pela compaixão de Deus. E entendam uma coisa. Aqui fala do propósito do culto. É por isso que ele termina esse versículo dizendo assim, olha, né? Entreguem o seu corpo, apresentem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto que tem sentido, o racional, o culto racional. O culto, não o culto que não tem sentido.
Não aquele culto que você grita, pula, chora, se emociona, e no outro dia não quis dizer absolutamente nada para você. Não o culto que você faz e não sente que entregou uma adoração verdadeira ao Senhor. O culto tem sentido quando você diz: hoje eu adorei ao Senhor, aleluias. Hoje eu não fui amarrado. Hoje eu não fui obrigado. Hoje eu não fui porque se eu não for, os irmãos vão pegar no meu pé. O que o pastor vai pensar de mim? Não, hoje eu fui porque eu queria estar lá. Eu queria apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. Aleluias, aleluias. Hoje eu fiz questão de soltar a minha voz e dizer glórias a Deus. Hoje ninguém me forçou. Hoje eu apresentei. Hoje eu quis estar lá. Eu quis. Hoje foi a minha vontade. Hoje eu não podia dormir se eu não me apresentasse. Se eu não permitisse que Deus me visse lá naquele meio. Mas o pedido do apóstolo Paulo é: irmãos, eu peço pela compaixão e não para a compaixão. Isso muda tudo. Se você vem para um culto para a compaixão, ou seja, se você vem para estar aqui, cultuar, dar glória a Deus, aleluia, ouvir a palavra, orar, a troco de uma compaixão, você vem porque quando você sair daqui, depois de ter louvado a Deus, depois de ter entregado, quem sabe, a tua oferta aqui, amém, aleluias, glória a Deus. Esse valor só quem sabe é Deus. O pastor não tem nem condição de julgar como é que foi. O único que podia ver que a viúva entregou tudo que ela tinha era Jesus. Porque os apóstolos que estavam com ele lá, quando viu a mulher colocando uma moedinha ali, nunca ia imaginar que era tudo que ela tinha. Mas Jesus sabe. A intensidade da tua adoração, você pode ter certeza que Jesus conhece. E ninguém mais precisa também. Não interessa mais para ninguém, é só para Jesus. Mas se eu venho, faço tudo isso, tudo bonitinho, aí saio daqui, e me deparando com os problemas da minha alma, com aquele problema de casamento, de trabalho, de emprego, de dinheiro, de conta para pagar, de não sei o que na empresa, de não sei o que lá, na família, dos parentes, de não sei o que, da doença, que não vai... Bom, a hora que você se depara com isso, você vai dizer assim: Senhor, eu fui lá porque eu acreditava que o Senhor ia ter compaixão de mim. Eu fui lá porque eu acreditava que nessa semana as coisas iam mudar. Irmão, entenda, eu não estou diminuindo a tua fé. Eu não estou dizendo que você não deva orar. Eu estou dizendo que quando você ora, Deus começa a se movimentar, mas não vai ser porque você decretou que é essa semana, que vai acontecer essa semana. Meus amados, entendam que quando o povo de Deus estava sendo ameaçado no tempo da rainha Esther, e num plano maligno de Ramã, todos os judeus seriam mortos num determinado dia por um decreto que não podia ser revogado, Esther estabelece um jejum, coloca todo o povo em oração. Mas os dias estavam passando e nada aconteceu. Todos estavam em oração, mas também tudo indicava que nada ia acontecer depois do jejum, que nada ia acontecer depois da oração. Você também muitas vezes pensa que orou, mas nada está acontecendo, que você vai jejuar, mas que nada está acontecendo. Mas isso é porque nós não estamos vendo o movimento de Deus. Agora, quando eu confio no Senhor, eu faço, não esperando a compaixão, não pela compaixão, mas, aliás, não para a compaixão, que remete ao futuro, que remete a alguma coisa que você quer de Deus. Se quer esta compaixão, você vem cultuar? Não. O pedido do apóstolo Paulo é pela compaixão.
É pela compaixão que Ele já teve de mim e de você. É por tudo que Ele já fez comigo e contigo. É por conta de onde Ele tirou a gente. É por conta do Egito que a gente vivia e Ele tirou a gente de lá. É por conta do plano de redenção que tem para mim e para você. Aleluias. É porque Ele deseja te usar. É porque Ele quer fazer de você uma pessoa diferente. Ele já fez tudo isso. Ele já teve compaixão. E quando você se apresenta num culto, no teu coração tem que vir pela compaixão que Ele já teve de você, não somente para a compaixão que você espera dEle. Quem me entendeu pode dar um glória a Deus? Quem me entendeu pode aplaudir a palavra do Senhor? Aleluias! Aleluias! Esse é o vosso culto racional. Esse é o culto que tem sentido. É o espírito de gratidão, é a certeza de que teu Deus não te desampara. Aleluias! Por que você é crente, irmão? Eu sou crente porque eu espero no meu Deus. Aleluias! Agora tem gente que começa a querer perguntar isso daí para o irmão. Irmão, sei não, mas comigo não está dando certo. A minha família continua meminhaca, para mim não está dando não. Né? Ou então a pessoa começa a perguntar para o próprio Deus. E ela começa a achar um culpado. Ou o culpado é um irmão da igreja, ou o líder da célula, ou o pastor da igreja. Agora, vê bem. Muitas vezes coloca a culpa até no próprio Deus. Senhor, como é que o Senhor deixou isso acontecer comigo? E começa a perguntar para ela mesma, será que eu mereço isso? Eu sou tão bom, tão trabalhador, tão honesto, não desejo mal para ninguém. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Quando eu não posso ajudar também, o que eu vou fazer, né? Não, eu faço o que eu posso, eu faço o possível. Possível, se eu sou uma pessoa, assim, o senhor sabe, o senhor me fala, o senhor me conhece. O senhor sabe como é que eu sou. Queridos, eu quero encerrar essa palavra deixando aqui para os nossos corações o que a gente tem que fazer quando começa a perceber que a nossa alma está se perdendo, quando ela está querendo conduzir a gente para longe de Deus, quando ela fica abatida a tal ponto de você não compreender mais as coisas que estão se passando. É naquela hora que você pensa em largar tudo, na hora que você pensa em achar um buraco, igual Elias. Aconteceu com Elias. Elias achou que estava sozinho. Elias achou que ele era o único que pensava em Deus, em ser um homem de Deus. Não tem mais nenhum, Senhor. Não tem ninguém como eu. E quer saber? Já que sou só eu mesmo, me mata. Eu não sou melhor mesmo do que ninguém. Eu achei que eu era alguma coisa que... olha, foi até legal quando aconteceu aquele episódio da disputa com os profetas da mulher lá, mas agora eu não, agora não. Para ter terminado assim, me leva, Senhor. Mas irmãos, Deus chegou para ele e falou assim: filho, não exatamente com essas palavras, mas se fosse nos dias de hoje, filho, não é só você não. Eu reservei para mim 7.000 iguais a você, aleluias. Você pode, meus irmãos, estar no meio de gente que não crê. Você, minha irmã, pode estar nessa família achando que as coisas não estão dando certo, porque só você que ora, teu marido não te acompanha. Você tem que sustentar, a tua fé é que tem que sustentar o marido, os filhos, a casa, o pai, a mãe, todo mundo que está em volta.
Você, meu irmão, pode estar pensando assim: olha, não adianta eu fazer, porque eu precisava de um apoio, mas eu estou sozinho. Saiba que tem sempre um reservado por Deus que não se curva a Baal. Aleluias! Então você não está só, não. Você só não está vendo. Mas Deus sempre reserva para Ele aquele que crê e continua clamando por Ele. Deus está falando com muitos reservados dEle aqui nessa noite. Você é o reservado de Deus. Você é o reservado de Deus na tua família. Você é o reservado de Deus nessa família. Quem vai num ato de fé dizer amém? Sou eu mesmo. Eu sou um reservado de Deus. Realmente o negócio aqui não está bom, mas Deus me reservou. Ele disse para o Elias: tem reservado meu, tem 7.000. Isso no tempo de Elias. Hoje eu não sei quantos tem, mas eu sei que tem. Eu sei que tem os que sabem o que é um culto. Sei que tem os que querem trabalhar para o Senhor, não por conta do que Ele pode fazer por você, mas por conta do que Ele já fez. Gratidão, irmão. Gratidão. Então, para fechar, eu quero te dizer que ao invés de você ficar murmurando e perguntando para um, para outro, você tem que perguntar para a tua alma. É para ela. Você tem que conversar com o teu interior e dizer: qual é a minha alma? Qual é a tua? Por que você está abatido assim? Quem está me entendendo? Você tem que sair daqui nessa noite, meu amado irmão, entendendo que você que está se enquadrando nessa palavra. Você que sente que não é o pastor Júnior que está tentando decifrar a minha vida, porque eu não estou não, irmão. Eu estou tentando decifrar a minha. Isso eu posso garantir para você. Posso dizer para você que eu luto em oração para decifrar a minha vida. Entender o que Deus quer de mim, mais do que eu já entendi, porque eu sei que Ele conta comigo para muito mais. Eu é que não entendi ainda. Eu estou tentando decifrar a minha vida. E quando minha alma está perturbada, eu aprendo nesse versículo que eu não posso ir para Deus e falar: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Eu tenho que perguntar para mim mesmo: por que você está abatida? E ao mesmo tempo que o salmista pergunta para a sua alma, ele dá a resposta. Você está entendendo como ele luta com o interior dele? Você está entendendo? Ele está dizendo: por que você está assim? É como quem diz assim: viu, tudo bem, realmente não está fácil para nós. O nós é ele e a alma dele. Os irmãos estão me entendendo? Será que eu estou conseguindo explicar? Ó, a vida está estranha. Os sentimentos assim esquisitos estão tomando conta de você. Você é um dos que o Espírito Santo está pegando nessa noite, para que você pense que a tua alma não pode te controlar. Ela não pode te levar para longe de Deus como ela quer fazer. Ela não pode continuar querendo dar a direção para a tua vida, te perturbando como ela está fazendo, porque isso é coisa de quem não tem fé. É engraçado, mas ele luta
contra a alma dele, ele discute com ela, e ele diz assim: por que você está abatida desse jeito? Tudo bem, os inimigos estão nos perseguindo, tudo bem, estamos sendo realmente afrontados, envergonhados, tudo bem, não estamos vendo saída, mas espera em Deus. Fica de pé, meu amado irmão. Porque bem cedo Jesus virá. Por que te abates? Coloca a mão no teu coração nessa hora, meu amado irmão. Não sei se você é aquela que está recebendo essa palavra e está se vendo nela. Mas de qualquer forma, qualquer que seja o sentimento que você tenha, coloca a mão no teu coração, como quem estivesse agora tocando a própria alma. Aliás, coração e alma se misturam em muitas vezes da Bíblia. Abaixa a tua cabeça agora. Fecha teus olhos. Sinta que você e tua alma na presença de Deus. Lembre-se, você tem um Deus que não te desampara. Você tem um Deus pelo qual você pode esperar. Então, isso que te comove, isso que te abate, isso que se contorce dentro de você e te faz sofrer, tentando te fazer parar, tentando te desanimar, tentando te levar para caminhos distantes do Senhor. Querido irmão, nessa noite você precisa dizer para a tua alma: por que isso? Se temos um Deus que vai agir, por que isso, minha alma? Diga para a tua alma: vamos esperar em Deus, porque Ele vai fazer. Irmão, o teu problema já está nas mãos do Senhor. Espera nele. Porque o nome disso é fé. E a fé é o que agrada a Deus. Sabe, irmãos, para tudo o que você estiver vivendo agora, há algo que você precisa desejar em primeiro lugar. Então, sim, o teu casamento não está bom. Então você queira restaurar esse casamento, sim. Tem problema com os filhos? Sim. Queira demais a cura do teu filho, a libertação do teu filho. Queira muito que ele venha para os caminhos que você está caminhando. E assim vai, todo problema. Se é uma enfermidade, queira ser curado. É problema com o dinheiro, queira resolver. É falta de emprego, queira uma oportunidade, continue querendo, queira tudo isso. Mas, sobretudo, lembre-se que quando a alma está abatida, o salmista diz: a minha alma
anseia por Deus. Você nunca pode deixar de querer a Deus. Querer Deus é o primeiro passo para conquistar todas as outras coisas. Quem crê nisso? Então deixa eu orar por você. Senhor Deus, meu Pai querido, amado, Senhor das nossas vidas, Deus que conhece cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, também os que estão em casa e os que ouvirem essa palavra gravada, sabe o que há dentro de cada um de nós. E é por isso que o Senhor sempre nos ensina. O Senhor sempre tem um profeta que possa ser usado em tuas mãos para dar uma direção. O Senhor tem compaixão de nós. É pela compaixão que o Senhor teve que nós estamos aqui. É pela compaixão que nós sabemos que o Senhor já teve e ainda tem, que nós estamos aqui. Mas quanto ao que será o meu amanhã, quanto ao dia da grande vitória, nessa noite, diante desta palavra, nós queremos tão simplesmente confiar ao Senhor e esperar e trabalhar para que nossa alma ela não se abata tanto quanto tem feito, ela não caia tanto como tem caído, ela não desanime tanto como tem desanimado, porque foi o Senhor que falou conosco nessa noite. Então, em nome do Senhor Jesus, quero pedir, Pai amado, que o Senhor, com tuas mãos estendidas sobre cada um de nós, sobre a tua igreja amada, sobre aquele que veio para a tua casa nesta noite, que sabe que se apresentar ao Senhor tem que fazer um sentido, não pode ser um ato qualquer, não pode ser um gesto automático, não, Pai, mas acima de tudo nós compreendemos que o salmista tinha dificuldades, ele já não podia mais ir ao templo, ele já não podia mais encontrar com os seus irmãos e ir em procissão à tua casa. Então nós temos aqui, Senhor, agora que te agradecer por isso, porque nós estamos aqui nessa noite. Nós podemos nos apresentar, Senhor, a hora que nós quisermos. Nós temos esta liberdade, o Senhor nos concedeu, o Senhor teve compaixão de nós, e o Senhor já nos libertou das garras da Assíria, da Babilônia, da Grécia, de Roma, da Pérsia. O Senhor já nos libertou do poder das trevas. Não é nada que possa nos segurar. Pai, ajude-nos a trabalhar a nossa alma. Ajude-nos a organizar os pensamentos que saem, as direções que são dadas pela nossa própria alma. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja junto, diga em